Veja as sequências que Luana e Leonardo criaram. Começo com o número 0 e vou adicionando sempre 2. Essa é a sequência dos números pares. Começo com o número 1 e também vou adicionando sempre 2. Essa é a sequência dos números ímpares, que já é conhecido de vocês, né? Os algarismos pares são 0, 2, 4, 6, 8. Os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. E como que a gente faz para saber se um número é ímpar ou é par? A gente sempre tem que olhar o último número. Aqui eu tenho, ó, 423. Como que eu sei se esse número é par ou ímpar? Eu tenho que olhar o último algarismo. Aí o último algarismo é 3. É 3, o número 3 é par ou é ímpar? Ímpar. Então, esse número, 423, ele é um número ímpar. Vamos agora conferir aqui as questões. Escreva os próximos 10 números da sequência de Luana e o que é possível perceber. Luana parou no 16, né? Então, a 10 números pares a mais ficou assim: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. E o que é possível perceber? Que os números pares têm na ordem das unidades exclusivamente os algarismos 2, 4, 6 e 8. A gente aqui pode dar uma resumida. O que é possível perceber nessa sequência? Que os números pares são compostos pelos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Assim, a resposta fica melhor para vocês entenderem. Na letra B, para fazer a mesma coisa, porém, com os números ímpares. Aí é só conferir. Complete com maior ou menor, né? Aqui a questão de aproximação, a gente vai olhar os números, ou nessa questão de saber se é maior ou menor, a gente sempre vai olhar a classe mais alta, tá? A gente vai olhar as duas classes mais altas. Aqui é 101 e aqui é 110 mil. Qual é o 101 é maior ou menor que 110? Ele é menor. Agora aqui na letra B, a gente, mesma coisa, vai olhar a classe mais alta, que é a classe dos milhares aqui. Aqui eu tenho 528, aqui eu tenho 527. 528 é o quê? Maior ou menor que 527? Ele é maior. Aí agora, nesse caso aqui da letra C, olha, a classe mais alta é 33. Os dois são iguais, então não adianta eu olhar. Vou olhar a próxima classe. Aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 20. Então, eu vejo 200 e aqui 20 são números diferentes. 200 é maior ou menor que 20? Maior. Isso, então, esse número é maior do que esse. Agora, olhando o número aqui de baixo, olhando a classe maior, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 9 também. Então, é o mesmo número, não me serve. Vou para a próxima classe. Aqui eu tenho 472 e aqui eu tenho 480. Pergunto, 472 é maior ou menor que 480? Menor. Então, esse número é menor do que esse, ok? População indígena. De acordo com o censo de 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. A maioria dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena, 57%. Já a maioria deles fala a língua portuguesa, 77%. Porém, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, a maioria, 57,3%, fala alguma língua indígena. A maior parte deles são alfabetizados, 77%. A FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio, é o órgão responsável por proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Complete a tabela com base nas informações do texto acima. Então, aqui vem falando sobre a população indígena, que era para a gente copiar de lá o número aproximado de indígenas em terras indígenas e fora das terras. Leia o texto a seguir. Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que em 2017, no Brasil, a taxa de analfabetismo de pessoas com idade mínima de 15 anos foi estimada em 7%. 11 milhões e meio de analfabetos. Ao realizar a comparação com a taxa de 2016,
7,2%, o número de pessoas nessa faixa etária que eram analfabetos reduziu em aproximadamente 300 mil. Complete a tabela com base nas informações do texto acima. Número de analfabetos de 15 ou mais de idade no Brasil em 2016 e 2017. Por quê? Aqui vem falando que em 2017 eram aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas. 11 milhões e 500 mil. Se reduziu aproximadamente 300 mil, é que no ano anterior tinha mais 300 mil pessoas. Então, era só somar 11 milhões e 500 mil mais 300 mil. E a gente acharia no ano de 2016. Então, aqui tem aquele resuminho que vem no final de todo o capítulo. Vem falando sobre tudo que a gente estudou, sobre decomposição, classes, ordens, números. E aqui vem o exemplo do mapinha de aprendizagem que nos próximos capítulos nós vamos construir. Aqui veio mostrando como que eles formataram o mapinha de aprendizagem desse capítulo. Nesse capítulo a gente vai falar sobre coordenadas, tá? Para vocês terem noção de tipo batalha naval. Tem a sequência da reta que vai estar na horizontal com a vertical e ali a gente acha um ponto determinado. Então, aqui vem falando que nesse capítulo eu vou utilizar diferentes representações para a localização de objetos, desenvolver noção de coordenadas cartesianas, interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos. Aqui, ó, nós temos aqui, vou diminuir um pouquinho, nós temos aqui o pessoal, tipo, usando o GPS. Quem mexe com aquele aplicativo 99 sabe que isso aqui aparece. Então, aqui, ó, aqui de azul era onde eles estavam, que era a casa deles, e para eles irem para o shopping. Então, aqui tem toda a trajetória, ó, eles vêm por essa rua reta, tem outras ruas que são transversais, eles dobram à direita, depois dobram à esquerda e chegam ao shopping. Isso é um tipo de coordenadas, tá? É a mesma coisa de eu dizer assim, a casa do Heitor é perto da minha, é daqui a 3 ruas, né? É esse tipo de localização, ok? E aqui eles chegaram ao shopping e foram ao cinema para poder escolher a fileira e a cadeira. É o que eu falei sobre a reta horizontal e vertical. Então, eles têm aqui as fileiras A, B, C, D, E e F e as cadeiras, tá? As cadeiras vão ganhar letras, que é da fileira, mais as numerações. Então, eu tenho a cadeira 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela vai ganhar a letra da coluna dela e o número. Então, tem a cadeira A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Aí tem lá a fileira F, a mesma coisa, F1, F2, F3, F4. E eles aqui escolheram as poltroninhas de vermelho, que é a F5 e a F6. Ah, vamos dizer que eu fosse ao cinema, eu ia escolher as cadeiras E1 e E2. Isso são coordenadas, tá? Agora aqui, ó. Localização em guia de ruas. O mapa abaixo representa parte do bairro em que Nádia e Natan moram. Nessa representação, as regiões podem ser identificadas por uma combinação de letras que indicam as fileiras verticais com os números que indicam as fileiras horizontais. Então, dá uma olhada aqui, ó. A Nádia mora no A1 ou 1A, tanto faz. Tá vendo a localização da casa dela? Agora, o Natan, como é que fica a casa do Natan? É 2. Isso, tanto faz, é 2 ou 2E, vai estar certo. Agora aqui, o hospital, tá onde? B3. Isso, B3 ou 3B, tanto faz. O mercado? C4. Isso, C4. E a escola? 5D.
Isso, 5D ou D5. Tá vendo como é fácil a gente identificar uma coordenada? Ah, vamos dizer que eu fosse construir uma praça e eu fosse construir uma praça aqui, ó, aonde eu tô botando esse X verde. A praça ficaria onde? F4. Isso ficaria na F4. Ah, vamos dizer que que a casa de Miguel fica aqui nesse vermelhinho. Aonde fica a casa de Miguel? Isso aí. Então, isso aí é trabalhar com coordenadas, ok? Que é bem simples. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem a primeira questão e a segunda questão que está na página 107. 2 minutinhos. Tá aqui, ó. Responda as questões abaixo a respeito do mapa acima. Em qual região está representada a escola? Nós já fizemos oralmente, né, gente? Então, aqui, ó, D5. Quem botou 5D não tem problema. O que está representado na região B3? Na B3, nós temos o hospital. E na região C4, o mercado. A resposta tem que ser colocada nesta ordem, porque a pergunta foi feita como? O que está na B3 e depois na C4. Então, a resposta tem que ser na mesma sequência, tá? Se você botar mercado e depois hospital, vai estar errado, tá bom? Observe o mapa abaixo e depois complete as frases. Então, a gente tem aqui, o açougue está em qual, gente? Está em qual coordenada o açougue? Isso. E o pet shopping? D2. Padaria? D3. Papelaria? D6. Museu? D7. E isso aqui que deve ser uma praça? A8. B8 e A8. Isso, muito bem. A8 e B8. Então, tá aqui para a gente responder. O açougue fica na região B1 e a papelaria na região B6. Na região D2 está representado o pet shopping e na região C3 a padaria. O museu fica na região D7 e o parque nas regiões A8 e B8. Terceira questão. Represente na malha quadriculada abaixo parte de um bairro seguindo as regras. Então, vocês têm aí as coordenadas, tem a malha quadriculada para desenhar. Na região B3, uma farmácia. Na C2, um banco. Na E3 e E4, um shopping. E na E1, uma padaria, tá? Então, pode desenhar do jeitinho de vocês mesmo, não tem problema. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês fazerem isso para a gente continuar. Coordenadas geográficas. Observe o mapa mundi. Então, nós temos aqui, ó, de laranja, o continente americano. Aqui, o de lilás, Europa. Esse aqui, que eu não sei que cor é essa, tipo um verde, África. Esse amarelinho, Ásia. E esse aqui, tipo um vermelhinho, Oceania. E o branquinho aqui é a Antártida, que não botaram, tá? E aqui nós temos, né, as retas horizontais e verticais com as numerações. Então, vamos dizer que eu fosse perguntar a vocês assim. Aqui aonde o meu mouse está, a mãozinha, ó, na América, que coordenada seria essa? BC. Não, aqui são numerações, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Primeiro é a linha, depois é a linha horizontal. Então, aqui, ó, deixa eu fazer um xizinho aqui, ó. Aqui. Primeiro a gente fala na vertical e depois na horizontal. Então, aqui seria, né? Vertical é o que tá em pé. Seria 10,
3, tá? Então, vamos lá. Vocês já estão ferinha nisso, isso é matéria de boa. Nesse mapa, a posição de cada ponto é indicada por 2 números que chamamos de coordenadas. Indicamos o ponto P, 5, 4. O primeiro número corresponde à linha em que se encontra e o segundo a linha horizontal. Olha aqui o Pzinho aqui onde ele tá, bem na junçãozinha do 4. Não, perdão. 5, 4. Ok? Agora, observe o mapa acima e faça o que se pede. O ponto 29 está sobre qual continente? Continente americano. Isso aí, 29 seria isso aqui, né? Ó. Eu fiz num lugar perto, nem sabia que, ó. Tá aqui, ó, o 29. Vocês vão marcar aqui, ó. Tem que ser no cruzamento das linhas, tá bom? E aqui, ó, na próxima questão, dê 2 exemplos de pontos que estão sobre o continente europeu. A Europa tá aqui. Vocês podem escolher qualquer lugarzinho, tá? Por exemplo, você pode escolher aqui, ó, que vai ser 9, 9. Ou aqui, que vai ser 8, 9. Ou aqui, que vai ser 10, 9. Tem que ser só em cima do lilazinho, tá? Ou aqui, ó, que vai ser 8, 8. Aqui, que vai ser 8, 9. Aqui, que vai ser 10, 10. Qualquer uma dessas coordenadas, vocês podem anotar aqui, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar o caderninho de matemática, vão fazer o cabeçalho, CELME, data, vão botar livro, página 109, questão 4, letra C, tá? Vou mostrar aqui a vocês como que vocês vão fazer. Lá, né, no caderninho de vocês. CELME, data, Eu comprei caderno. CELME, data, a data de hoje, 2/3 de 2021, quase que eu coloquei 2020. Eu botei 2 barras aqui, né? Jesus, é uma só, gente, não vou tirar ali agora não. Aí bota assim, livro, página 109. Aí pula uma linha, bota aqui, 4ª questão. Letra A, tá? A organizaçãozinha no caderno, só para vocês terem noção de como fica no caderno, tá? E aí, vocês vão fazer essa letrinha C aqui. Eu botei A lá no exemplo, né, gente? Mas é C, ó. Em seu caderno, elabore perguntas a respeito da localização dos continentes nesse mapa, usando coordenadas. Depois, troca com os colegas. No caso, depois, eu vou querer ouvir. Quantas perguntinhas eu quero? Só 3. E quais são as perguntinhas? Vocês podem perguntar, tipo assim, ó. Qual continente está na coordenada 14, 4? Tá? Aí a resposta vai ser Oceania. Ou então vocês podem dizer assim, aí pode perguntar, também de novo, qual continente está na coordenada 13, 9? Resposta, Ásia, tá? Aí também você pode colocar assim, localize no mapa da África, qual é a coordenada 9, 6. Aí você vem no mapa e marca. Mas vocês podem perguntar melhor, que as perguntinhas sejam assim, qual continente está em tal coordenada geográfica? Aí vocês vão descobrir a coordenada e vão descobrir qual é o continente em que ele está.
No mapa abaixo está indicado em roxo o caminho que um pirata fez para chegar até o tesouro. Então, tá aqui, ó, todo o caminho que ele fez até chegar ao tesouro, de roxinho. De acordo com a figura, qual é o par ordenado que indica a posição do pirata e a do tesouro? Então, o pirata tá aqui, né? A gente sabe que primeiro embaixo, depois em cima. Então, ele tá aqui no 1,8 e o tesouro está aqui no 14,5. Complete as frases abaixo com os comandos que o pirata seguiu para chegar ao tesouro. Então, aqui é todas as coordenadas que o pirata seguiu. Elas estão aqui para vocês poderem conferir, ok? Tá tudo aqui, é só conferir. Aqui no livro de atividades complementares, página 37, observe as ruas e os estabelecimentos representados na malha quadriculada. Depois, de acordo com a legenda, complete as frases. Então, eu tenho aqui, ó, banco, escola, farmácia, hospital, lanchonete, padaria. Aí, Luísa, padaria de novo. E eles estão todos aqui na malha quadriculada. Eu não vou mostrar para vocês, vocês vão me responder. A escola está em qual lugar? 2A2. Isso, A2. Vamos jogar a letrinha antes do número, tá? Então, isso aí, A2. E o banco? 4B. 4B. Ao contrário. A letra primeiro. B4. E a lanchonete? C1. Isso, C1. Agora, o que tá na D de dado 3? Na D3? Padaria. Isso. E na E5? Hospital. Isso. E a farmácia tá onde? Muito bem, vocês estão afiadíssimos em coordenadas. Então, aqui a gente encerra hoje, tá? É só vocês terminarem de anotar e estamos dispensados.